Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você sabe que versículo é esse? Alternativa A, Jeremias capítulo 17 versículo 9. Alternativa B, Tiago capítulo 5 versículo 8. Alternativa C, Mateus capítulo 5 versículo 8. Alternativa D, Salmos 51 versículo 10. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Mateus capítulo 5 versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5 versículo 8. Pergunta 2. Por que Pedro afundou ao caminhar sobre as águas com Jesus? Alternativa A, porque não sabia nadar. Alternativa B, porque teve medo. Alternativa C, porque Jesus permitiu. Alternativa D, porque duvidou. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, porque duvidou. Depois de ver que aquele ser caminhando sobre o mar em meio à tempestade era o seu mestre, Pedro pediu para ir até ele e Jesus o chamou. Porém, na metade do caminho, o discípulo começou a duvidar que aquilo realmente estava acontecendo e começou a afundar. Jesus então estendeu a mão para ele e o repreendeu dizendo: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Pergunta 3. Que animais Saul procurava quando foi ungido rei de Israel? Alternativa A, vacas. Alternativa B, jumentas. Alternativa C, galinhas. Alternativa D, cabras. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, jumentas. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, por isso disse Quis a Saul: Seu filho, toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai procurar as jumentas. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou-o, e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança. 1 Samuel capítulo 9 versículo 3, capítulo 10 versículo 1. Pergunta 4. Por quantos dias a terra ficou inundada após o dilúvio? Alternativa A, 150 dias. Alternativa B, 50 dias. Alternativa C, 75 dias. Alternativa D, 40 dias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 150 dias. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis capítulo 7 versículo 24. Pergunta 5. Em que lugar ficava o jardim no qual Jesus orou pela última vez antes de sua crucificação? Alternativa A, Betesda. Alternativa B, Getsêmani. Alternativa C, Gólgota. Alternativa D, Calvário. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Getsêmani. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Mateus capítulo 26 versículo 36. Pergunta 6. Qual dos seguintes apóstolos de Jesus era casado? Alternativa A, Tiago. Alternativa B, Judas. Alternativa C, João. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra D, Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os. Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 15. Pergunta 7. O que impedia Zaqueu de enxergar Jesus? Alternativa A, suas riquezas. Alternativa B, seus pecados. Alternativa C, sua estatura. Alternativa D, sua cegueira. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, sua estatura. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Lucas capítulo 19, versículo 2 e 3. Pergunta 8. Qual é o homem que a Bíblia afirma ter sido o mais paciente entre todas as pessoas da terra? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Paulo. Alternativa C, Jó. Alternativa D, Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Moisés. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números capítulo 12, versículo 3. Pergunta 9. Que anjo a seguir interpretou as visões de Daniel? Alternativa A, Reuel. Alternativa B, Gabriel. Alternativa C, Rafael. Alternativa D, Miguel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Gabriel. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Daniel capítulo 9, versículo 21 e 22. Pergunta 10. Que rei de Israel ganhou 15 anos de vida depois de orar a Deus? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Acabe. Alternativa C, Davi. Alternativa D, Ezequias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor! Suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Volta, e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Segundo Reis capítulo 20 versículo 1 ao 6. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.